Queridos amigos do canal 17, da Ina Telecom, nossos assinantes, as pessoas que nos acompanham através dos blogs, estamos novamente aqui funcionando agora, esquentando a máquina do tempo. E já está embarcado comigo aqui, sentado do meu lado aqui na máquina do tempo, o Geraldo Mesquita. Vocês já conhecem, sabe muito bem. O Geraldo é uma pessoa que ele tem uma história muito bonita, não só no comércio, não só na religião, não só no futebol e também na política. O Geraldo tem uma história muito bonita. Tanto é, e é por isso que ele está conosco aqui na Máquina do Tempo. Você já que acompanha há muito tempo, o intuito e a criação desse programa foi para isso mesmo, para mostrar as pessoas que fazem parte da nossa Catalão, a importância. E o Geraldo estava meio sumido, mas a Máquina do Tempo achou ele. Ela passa assim, de vez em quando, numa rua e lembra de uma pessoa e embarca aquela pessoa e traz aqui. Geraldo, que bom você aqui conosco na Máquina do Tempo, no canal 17. Há muito tempo que eu queria trazê-lo aqui, você estava meio assim sumido, aí eu consegui te achar. E você está embarcado aqui na Máquina do Tempo. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Olha, Nélia, muito obrigado eu. Eu que tenho que te agradecer de eu ser um premiado dos seus convidados. Não, já, você fez por merecer, você merece muito mais. Obrigado. A Máquina do Tempo é um documentário que está arquivado, gravado e oxalá que servirá para identificar as pessoas que fazem o bem para a cidade, principalmente. Geraldo, vamos começar falando daquela época do Pires Belo, Geraldo Mesquita lá, rapaz, de olho naquelas construção de carro de boi, daquelas outras marcenaria, sempre curioso, até que depois veio para Catalão. Mas me conta como foi essa história no começo. Nélio, eu nasci na região, na zona rural, né, perto do distrito de Pires Belo. E lá eu me convivi até os 21 anos, quando eu me casei com a dona Bem-vinda, né? A minha companheira de 51 anos. Que bom, né? E casei e vim para Catalão, um dia naquela situação de uma mão na frente e outra atrás, né? Mas chegando aqui, encontramos as portas abertas e enfrentei várias coisas aqui em Catalão. No começo foi muito difícil, não nego isso, muito difícil. Mas foi encaminhando, né? Até porque, né, quando você fala de marceneiro, de carpinteiro, eu só quero te contar uma pequena começo da minha vida. É que quando eu, ainda moço, lá no Pires Belo, na região do Pires Belo, na zona rural, quando morria naquela região uma pessoa, era chamado um carpinteiro que tinha na região, chamado Ovídio de Melo, irmão do seu Alain de Melo, que quase todo mundo conheceu aqui em Catalão, né? Esse homem era carpinteiro e era chamado para fazer os caixão lá na roça. E eu, de curioso, ia acompanhar e ajudar o Ovídio. Ficamos amigos, tanto é que ele me deu um filho para me batizar. Passamos a ser compadre Ovídio. E lá eu tomei gosto pelo mexer com a madeira. E vindo para Catalão, aqui eu comecei a trabalhar, fui morar de parelha com um senhor chamado José Eugênio, carpinteiro, fazedor de carro de boi, de engenho de pau, de curral. E eu não tinha nada a fazer, ele me chamou para trabalhar com ele. E com muito prazer eu fui. Lá eu acabei de aprender a trabalhar a profissão de carpinteiro, né? Mas aquilo foi momentâneo. Fazendo ponte, fazendo curral, ajudei a fazer um carro de boi. E depois eu fui trabalhar numa serraria do Urias. E nessa serraria eu comecei a gostar mais da madeira. E em seguida eu fui trabalhar na marcenaria do Valmer do Seu Mirim, que você conheceu muito. Fabricante de carrocerias. Lá eu acabei de aprender a minha profissão de marceneiro e carpinteiro. Para as pessoas ficarem mais informadas, Geraldo, essa marcenaria, hoje ali é em frente o antigo supermercado Floresta. Exatamente. Mais ou menos aí, né? Antigamente era o Bissa, né? Que lá é um patrimônio da cooperativa, né? Certo. Naquela época existia essa fábrica de móveis e carpintaria naquele local. Por sinal, muito grande a indústria. Ô Geraldo, mas você, antes de trabalhar em marcenarias, você trabalhou no comércio aqui de Catalão também. Tanto é que você tem uma história interessante,
que você trabalhava assim de tipo uma pesquisa de preço. Me contaram esse negócio. Como é que era esse trem, Geraldo? Uma vez nós estávamos já mexendo com madeira mesmo na fazenda do seu Zé Afonso, falecido Zé Afonso, lavrando dormente para essa serraria que eu tinha dito para você. E lá a gente trabalhou uma semana, 15 dias, de 15 em 15 dias nós vínhamos na cidade. E quando a gente ficou o fim dos 15 dias, a gente veio, chegou aqui, na segunda-feira eu não pude voltar para o serviço com tanto calo arrebentado nas mãos, e eu tive que ficar. E fui visitar a Comercial Mesquita, que o finado João Mesquita é meu primo. E cheguei lá conversando com a dona Gersília, falando para ela que eu tinha vindo da fazenda dela, né? Da fazenda do pai dela, que era o seu Zé Afonso. Nas margens de Paranaíba, né? Nas margens de Paranaíba. E ela me disse, olha, mas o João está tão precisando de uma pessoa aqui para ajudar aqui na loja, no supermercado. Naquela época era uma mercearia, um armazém, não sei como é que é. Tinha de tudo na Comercial Mesquita. Hoje em frente à Caixa Econômica Federal. Exatamente, exato. Naquele prédiozinho que tem ali bem em frente à Caixa Econômica. E eu ia falar, se ele estiver precisando, eu estou à disposição. O que acontece? Naquela noite que ele estava para Uberlândia, ele chegou com a caminhonete 3/4 carregada, às 10 horas ele parou na porta da minha casa e me chamou. Olha, Geraldo, se você esteve na minha casa ontem e conversou com a Gersília, e ela disse que você estava precisando de trabalhar, e eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar. Então, de hoje em diante, você vai trabalhar na Comercial Mesquita. Olha. Aquilo para mim foi um prazer, um roceirão, né? Vindo daqueles dias, sem, né? E fui. Cedinho, cheguei lá tudo fechado ainda, né? Ficou bem antes, né? Ainda fui descarregar a dita caminhonete, né? Aí eu trabalhei lá no João Mesquita primeiro, balconista, Sim. chapa, né? Sim. Até aprender a dirigir, eu aprendi lá com o João Mesquita. Alguma coisa foi muito útil, mas... Como é que é esse negócio da pesquisa que você ia... A pesquisa é o seguinte, naquela época os telefones funcionavam muito mal e ele tinha dois concorrentes muito fortes lá, que era o Nicolau Abrão, Sim. e o Adib Elias, que é o pai do ex-prefeito, doutor Adib, né? Ah, tá. Ele tinha um comércio na 20 de agosto, ali perto da Terra frente à Fundação Cultural. Por ali, assim. E eles não ligavam, e eles pegavam e me mandavam, e eu ia lá para saber que preço que eu estava vendendo o arroz, o açúcar, né? E chegava lá, o que acontecia? O Adib, a primeira coisa que ele fazia era danar comigo, porque ele era nervoso, né? E gritava, né? Mas você devia ter largado esse homem, né? O que você tem de saber de preço aqui e tal? O Nicolau era mais ajeitado, mas também, né? Isso acontecia, né, Nerinha? É uma coisa muito chata, mas a gente era empregado e tinha que fazer o que o patrão mandava, né? Infelizmente, aconteceu isso. Mas então você pode dizer, Leandro, que você foi um dos primeiros pesquisadores de preço aqui que existiu. Eu não sei. Até hoje acho que o primeiro e o último, né? Talvez não tenha mais. Geraldo, nesse meio termo aqui, nesse meio prazo que você começou a mexer com a madeireira, você se aventurou, então, a montar uma carpintaria, uma marcenaria por sua conta. Isso aí porque a gente já tinha aprendido a profissão e aí parece que você só pensava naquilo, né? E no fim de 66, a minha mãe faleceu. Muito jovem, moça nova ainda, deixou os filhos, só eu que era casado, tudo novo, inclusive deixou uma menina nova, que é a Ana da farmácia. Sim. Eu tenho ela como uma filha, que eu acabei de criar. E é a esposa do Silvio, exato, E naquela época, as coisas se tornou muito difícil, mas e como elas tinham um pedacinho de chão lá, o meu pai era separado da minha mãe e tinha uma casa aqui na cidade no nome de 4 irmãos meus, eu e mais 3, com uso e fruto do meu pai. E com a falta da minha mãe, eu pedi meu pai era um homem muito simpático, que assinasse que nós vendesse aquela casa, que a gente já estava trabalhando de marceneiro, já sabia trabalhar de marceneiro, que a gente estava acreditando que ia dar certo. Precisava de comprar essas máquinas, né? E ele, muito generoso, e falou, olha, essa casa está alugada, ela está alugada por um salário mínimo, é a minha renda, é a renda que eu tenho. Eu falei, ó pai, eu
no início pode ser difícil, mas eu vou prometer em fazer um salário para o senhor desse aluguel. Sem mais, sem menos, nós desceu lá no cartório e ele assinou e a gente vendeu essa casa. Vendeu essa casa na época, um dinheiro razoável, né? E eu já parti para Uberlândia, eu já tinha um conhecimento com o João Mesquita, que já tem em Uberlândia, ele me levava de vez em quando para descarregar caminhão e carregar. E fui lá, já sabia quem vendia as máquinas, comprei as máquinas. Só que esse dinheiro apenas comprou essas máquinas, mas não faltou o assentador, faltou matéria-prima, faltou ferramenta manual, faltou tudo. Né? Estava incompleto, né? Trouxe as máquinas, o João trouxe elas para mim, nós amontou elas num determinado cômodo e faltou esse dinheiro. Eu cheguei no meu pai novamente, ele vendia bilhete de loteria, cambista, né? Falei para ele, pai, não deu dinheiro, está faltando mais alguma coisa. Ele falou, eu tenho 70, não sei nem que dinheiro que era na época, né? Eu tenho 70 mil aqui. Falei, tá muito bom. Ele me emprestou 70, além de ter dado a casa para mim vender. E nesse meio prazo, eu tinha comprado, ela era de 4, eu tinha comprado duas partes. Sim. E com a minha eu fiquei tendo 75% e um dos irmãos 25%, né? Ele pegou, me arrumou esses 70 mil reais e eu vim aqui no Wisner Tartucci, que mexia com móveis e materiais para marceneiro. Comprei dele verniz, um pouco de cola, um pouco de compensado, alguma coisa assim, para começar. E me deu um pouco de prazo através da informação do João Mesquita. Avalizou para mim. Eu fiquei devendo para ele um pouco, eu não dei os 70 mil reais, eu dei um pouco, fiquei devendo um pouco para o Wisner Tartucci. E começar como? Só com isso não começava, precisava da madeira, a madeira. E tinha o Paulo Hummel, naquela época tinha uma serraria, e essa serraria serrava naquela época, e na nossa região ainda contava com muita madeira nobre, né? Madeira para móveis, como o cedro, o guatambu e outras. Cheguei lá, tinha um tanto de madeira preparada, né? E quem tomava conta da serraria era o seu Antônio Hummel, o irmão dele. Não me conhecia, eu não conhecia ninguém. Conversei com ele, olha, eu estou montando uma marcenaria, preciso aqui de uma madeirinha e tal, e tal. Ele, tudo bem. Peguei, separei lá umas pranchazinhas de guatambu, arrumei um carroceiro, naquela época era no lombo do cavalo, né? O carroceiro ia levar para mim, e ele tinha um carreto na frente. E está demorando, e eu voltei para lá, esperando. E eu tinha uma bicicleta, né? Pedalando a bicicleta, chegando lá, daí a pouco chega o caminhão. O caminhão da serraria, chega na marcenaria carregada com toda aquela madeira que eu tinha visto lá. Aí eu falei para o motorista, falei, olha, eu acho que está havendo um equívoco aí. E eu fui lá, comprei, separei uma madeira, estou esperando no seu, eu esqueci o nome do carroceiro, para trazer para mim a madeira, e ele está até atrasado e você me mandou o caminhão, você, Antônio, me mandou um caminhão cheio de madeira, e não é isso. Ele falou, não, é porque o Paulo Hummel chegou lá, e o Paulo Hummel conhece a sua família, e essa madeira lá está ociosa, e ele acha que essa madeira vai ser útil para você. Mas eu não acreditei bem naquilo. Eu peguei a bicicleta de novo e voltei lá na serraria. Cheguei lá, o Paulo estava lá. Falei, Paulo, aconteceu isso, isso e isso. Madeira está lá e eu não comprei aquela madeira tudo e tal. O Paulo ainda não era político, mas ele já tinha pretensão política. Já conhecia minha mãe, já conhecia meu pai, né? Mas não me conhecia. Falou, não, eu estou sabendo que você está montando a marcenaria e você vai precisar dessa madeira, por isso que eu mandei essa madeira para você. Falei, Paulo, mas eu não tenho como te pagar essa madeira agora. Ele falou, você me paga quando você puder e quanto você quiser. Olha. Eu fiquei devendo essa grande gratidão para o Paulo Hummel, né? E assim eu comecei na marcenaria. O meu irmão, que tinha 25%, veio comigo. Não sabia, não conhecia o esquadro. Deixa eu te falar uma coisa. Me contaram que você fez o guarda-roupa e o guarda-roupa ninguém comprava. Aí passou o sujeito lá e tirou o guarda-roupa com você. Como é que é essa história? Isso é verdade. Esse rapaz que passou lá, ele vivia tirando uns relógios velhos, alguma coisa assim, e a gente nem relógio tinha, né? E eu achei bonitinho o relógio dele, né?
E a gente tinha feito realmente um guarda-roupa, foi o primeiro, um guarda-roupa pequeno. O piloto. Um pioneiro. E tinha que ser vendido, porque senão ele não podia fazer aniversário lá na oficina, né? Ele pegou, ofereceu lá um catira do relógio e ofereceu uma voltazinha. Mas estava mais do que precisando da volta, né? Coisa. A gente fez o negócio, pôs o relógio no braço, ele durou alguns dias, poucos. Você fez o guarda-roupa sozinho, Geraldo? Eu já fazia isso, essas coisas aí, eu já fazia, tinha um material, né? Já fazia. E aí foi o começo, né? E eu acho que deu muita sorte. Esse rapaz, apesar que ele era um catireiro, que às vezes eu não sei o que é o pensamento dele, mas eu levei sorte com ele. Claro. Porque aí começou o nosso negócio, foi fazendo outros e virou logo uma indústria. Há pouco tempo eu mudei para José Marcelino e chegou a ponto de eu ter, aí você já me conhecia na época, eu acredito que nós era vizinhos, chegou a ponto de eu ter 15 funcionários na marcenaria. Mas eu vou chegar lá. Peraí. Aí de lá você foi lá para José Marcelino, você comprou o terreno ali onde é a economia ali, é tudo seu, né? Exato, ali a economia, a Líder Móveis. Líder Móveis, né? Exato. Ali tinha a fábrica de móveis e começou então a história do Móveis Mesquita, uma das principais lojas que foi fundada em Catalão, porque o comércio só funcionava aqui no centro, né? Eu vim de Agosto, por ali, no máximo de pé do Hospital Asfalto. E você se aventurou a abrir uma loja grande, que foi um dos maiores sucessos da época. Ela se tornou grande, né? Claro. Ela se tornou grande. Na verdade, voltando um pouquinho atrás, a serraria que eu comprava era lá em frente. E nós tínhamos abrido a marcenaria lá na Rua Ouvidor, bem distante. Mas eu passava ali quase todo dia, porque eu ia e voltava, eu passei a comprar madeira só do Paulo Húmel. Sim, claro. E eu passava por ali e via aquele terreno, precisava Já estava namorando, de comprar um terreno por aqui. E você já namorava aquela esquina ali. E deu certo, que eu descobri de quem que era, até era um conhecido da gente, o proprietário, e a gente conseguiu uma área ali até grande. Aquele terreno lá era do Domingos Açougueiro. Domingo Açougueiro, comprei de domingo, tá vendo? exatamente. E aí a gente foi construindo os barracão aos poucos, e devagarzinho. Ô, Geraldo, aí vamos naquela parte que a gente vai parar um pouquinho agora para tomar uma água nesse bloco, depois a gente vai falar mais da sua presença como arrecadador, como empregador, como comerciante, e sempre aglobando o Móvel Mesquita. Depois a gente vai falar outros assuntos. Aí, Nerinha, aí realmente agora nós vamos partir, como diz você, para o segundo tempo e falando de coisas mais diferentes, coisas melhores, né? Tá bom. Daqui a pouco a gente volta, que a máquina do tempo tem que parar para abastecer. Nessa paradinha você também toma uma aguinha e volta com a gente daqui a pouquinho. Então, amigos, voltamos aqui na máquina do tempo e conversando com o nosso amigo Geraldo Mesquita. Geraldo, por volta de 69, 70, e a loja, você parece que interessou mais pela loja. Na verdade, a gente era marceneiro e proprietário da marcenaria, e aquelas coisas que a gente não conseguia fazer, a gente adquiria fora, que era o colchão, a semifórmica. Não é que nós não fazíamos a semifórmica, mas nós tínhamos as cadeiras com os pezinhos de ferro e tal. Então a gente achava melhor adquirir isso de uma loja. E a gente aprendeu a buscar isso no Uberlândia. Comprava o colchão, comprava o sofá e as cadeirinhas da semifórmica. Isso eu levava os amigos, inclusive você, Nerinho, você foi comigo em Uberlândia alguma vez. É um prazer. Você tem lembrança dos nossos passados, do que aconteceu com nós, da polícia querer prender nós, mas não prendeu nada, ela era boazinha, né? Nós chorou para ele também, ele sabia da nossa situação. Uma das coisas que eu guardo comigo, quando o Narco me convidou para fazer a máquina do tempo, eu tenho que deixar, eu não digo falar isso, deixar a modéstia de lado. Eu vivi muita coisa boa junto com muita gente boa.
você vê os programas todas as pessoas que vêm até agora, eu tenho história junto com aquela pessoa, eu vivi com a coisa. E você faz parte da história da minha vida, com, você sabe, ali a minha mãe, a gente muito pobre, você nos auxiliou muito ali. E é por isso que a gente vai viajando aqui, vamos contando tudo e no final o pessoal vai ver que você merece tudo que você conseguiu já. Exatamente. Muito obrigado, Nerim, por os seus elogios. Que isso, e nós, então, dando continuidade, né, a loja realmente ela cresceu muito. Ela cresceu assim, não vamos dizer que ela nasceu adulta, mas imediatamente ela deslanchou. Foi. A ponto de nós ter, na época de fim de ano, de nós ter 2 caminhonetes grandes de entrega, essas Mercedinha, e nos 3 últimos, na véspera do Natal, nós contratávamos um terceiro para ajudar a entregar. Para você ter uma ideia, uma vez nós tiramos um pedido da Philips de 100 televisão, preto e branco, de vários tamanhos. Não tinha televisão a cores. E quando chega na véspera do Natal, já na véspera, eu descobri que eu não ia receber o pedido. Eu liguei na Philips. Liguei na Philips e, olha, realmente as entregas é muito e não tem como nós te entregar o pedido. Mas você vai lá na Onalgás e conversa com o seu Onofkina. Isso. Ele vai atender o pedido para o senhor. Nós entregamos muita coisa para ele. Para você ver o que é o pequeno comerciante. Eu levei o pedido na mão, pedido da Philips, direto da Philips. O vendedor morava em Brasília, mas a fábrica era em Guarulhos, né? Parece que era Guarulhos, São Paulo. Então, aí nós levamos o pedido lá para o seu Onofre, ele me atendeu. Eu falei, senhor Onofre, eu estou aqui amando do vendedor fulano da Philips, que vendeu para o senhor uma grande quantidade de eletrodomésticos da Philips, e ele me pediu que eu viesse aqui, que o senhor me atendia o pedido. E eu trouxe o pedido, está aqui. Ele olhou o pedido e tal, como é que você quer pagar isso? Eu falei, é do jeito que está escrito aí. Ele tinha me dado 30, 60, 90, 120 dias para pagar os produtos, né? Mas se o senhor quiser até um prazo menor, eu aceito, se o senhor me atender. Ele falou, não, vou te dar mais, eu te dou 5 pagamentos. Me deu 5 pagamentos. E atendeu do mesmo preço. E você pôde atender aqui. E me mandou a mercadoria no outro dia. E já estava na véspera do Natal. Olha. Isso foi sem televisão, de ambos tamanhos, preto e branco, é lógico, não tinha televisão a cor. E nós vendemos todas elas até o dia do Natal. Todas elas. Quando foi o dia 26, nós não tínhamos uma televisão. O que aconteceu? Eu mandei o dinheiro para o seu Onofre, tive um lucro doido naquelas televisões, né? Fui bem atendido por ele e depois passei a comprar outras coisas dele. Eu quero te dizer, por isso que o pequeno, porque quando eu tiro um pedido da Philips, que é direto da fonte, e o terceiro que está lá em Anápolis vai me vender mais barato, é porque ele é grande, compra alta quantidade. Compra muita coisa. Exatamente. Rogério, foi aí que você foi o segundo maior arrecadador desse ano? Isso foi em 75 isso já, foi em né, 75, talvez, não foi, eu não lembro qual é o ano da Copa, acho que foi 72, foi que tinha a Copa do Mundo. Não, foi 70. 70, a gente né? lá para sua casa depois do... Então talvez será de 74, né? 74, eu acredito sim que será de 74. Aí, Nerim, quando foi em 75, eu fui o comerciante do ano, elogiado pelo Lions e maçonaria, né? E o seu Agostinho era o coletor, Agostinho Ivo, né? E trouxe para nós uma notícia, né? Que eu fui o segundo maior arrecadador de CM do ano. E além do mais, ganhando o prêmio do comerciante do ano, né? Isso pra gente agradeceu a gente muito, né? Muito. E aí continuou, fundamos logo o time de futebol, né? Que nós teve a honra de patrocinar esse time de futebol por longos anos, né? Que foi o qual você participou, né? A minha pequena colaboração foi muito tímida, mas eu gostava porque eu tive vários amigos ali, um deles era você, nós tínhamos o Silvaninho, que era o treinador. O Silvano era funcionário. Ele é treinador, mas ele não escalou aquele time, não, né? Não, ele, na verdade, ele era um diretor de esporte, vamos dizer assim, né? Quem era o treinador nosso era o seu Otávio, né? Ah, o Otávio. Lembrado do Otávio, o né? pai do Edinho. E realmente esse time, ele deixou muita saudade nessa época, no seu conterrâneo aqui, o Godô, lembra muito, jogou contra nós, né? Jogou, embora perdia todas, né? Mas jogou contra nós. Você sabe que o Godô eu estava de massagista na decisão,
E o Godô caiu lá de fora do campo, era do time adversário. Aí me pediu água, eu dei éter para ele beber, você sabe Mas dessa história? você também judiou com o coitado, né? Ah, mas ele era o melhor jogador E era do adversário. da Bandeireira e eu tinha que a gente tirar o Godô, certo tempo de campo. Ô Geraldo, você está falando do futebol, eu tenho um documento ali que você não tinha esse documento. Depois, se você interessar, eu te dou uma cópia. Em 81, o craque já estava disputando o campeonato da primeira divisão. E você fazia parte da diretoria. Foi pelo o que você fez no futebol amador, que naturalmente você foi para o profissional. Você tem alguma história, já, alguma lembrança? Exatamente. Pelo Leovil, você, o Absalão e o Adélio? Quase. Quase. Bati na trave. Bateu na trave. É mais ou menos assim, Nério. Exatamente. Nós todos somos amadoristas, né? Nós começamos no amador. E o futebol nosso era amador. O Malves Mesquita era um time de futebol amador da região. E por sinal, acho que o melhor. Pelo menos uma determinada época. Conta, né, Geraldo? Foi um dos melhores times de Catalão. Os melhores jogadores estavam conosco, né? E um time de respeito, né? Um time de... A diretoria, era nós mesmos a diretoria, mas todo mundo nos respeitava e tal. E isto foi visto por pessoas como o seu Leovil, como o seu Alei, né? Quem era o presidente era o Dr. Dirceu. Dr. Dirceu Paes. Dirceu Paes. Ele era o presidente, o Leovil, mais o Alei era diretor, não sei nem do que lá, e eu e o Adélio Campos. Sei. Né? Você lembra diretor de que você era, Geraldo? Eu era de patrimônio, né? De patrimônio, mas eu substituía muito o Adélio. Era um de tudo, né? Na época eu levei muitas vezes o time em Goiás, nós foi disputar o campeonato goiano, da primeira divisão, e eu levei muitas vezes o time em Goiás, em Goiânia, para jogar já no Serra Dourada, né? Em 81 já jogava no Serra Dourada. Né? Então, Nerinha, essa diretoria me engrandeceu muito pelo nível das pessoas que me convidaram para fazer parte desse evento, né? E assim que venceu nosso tempo, o Leovil, ex-prefeito Leovil, na época ele já tinha sido prefeito, ele me falou assim, Geraldo, você é um dos mais novos da turma, você vai ser o nosso presidente do craque. E eu não aceitei, sabe, Nerinha? Eu não aceitei. E ele falou, então vamos atrás de alguém que possa aceitar. E nós fomos, não esqueço, nós fomos na casa do Arthur do Alto Peça Alvorada, que igual era fã demais do craque. Ele era presidente do comercial, né? Ele não aceitou. Nós fomos nas mineração, procurou quem quisesse o craque, ninguém aceitou. E aí acontece o seguinte, quando as pessoas... A gente não pode falar que pessoas é melhor do que as outras, mas nós estávamos com uma diretoria muito forte. E como nós venceu o nosso mandato, e as pessoas que nós queríamos que nos substituísse, não aceitaram. E depois aceitaram o cargo aqueles que às vezes eram indesejados. Né? Eu sei como é que é. E aí o craque entrou em decadência. Né? Que ficou vários anos sem disputar, né, Geraldo? Até vinha a nova inovação da política, né? Que o Adib deu uma força grande no craque, né? Mas até aí ficou um buraco ali que deixou a desejar. Geraldo, a máquina do tempo tem um negócio, que ela embala demais e passa na frente da estação, a gente engata uma ré nela, e nós também tentamos engatar uma ré que igual vem para 76, certo? 76, você aceitou um outro desafio. A festa do Rosário estava sendo centenária, completando 100 anos a festa do Rosário. E você aceitou o desafio de ser o festeiro, que é o centésimo festa do Rosário. Me conta essa passagem. Graças a Deus e a Nossa Senhora do Rosário, que eu sou devoto demais da Nossa Senhora do Rosário, né? E a gente realmente foi escolhido, né? Eu nunca pensava que alguém chegasse na minha casa e falasse, você quer fazer a festa do Rosário, né? Eu pensava até que quem fosse fazer isso tinha que ir lá pedir e tal, né? Não, mas o Gabriel foi na minha casa e mais alguém, né? O Gabriel, pai do Dimir, ele era general. Ele era, na época, acho que ele não era general, eu acho que ele era um capitão, não sei. Ele era um dos comandos, né? Tinha palavra, né? Tinha palavra. E ele me convidou para fazer a festa. E eu não pensei duas vezes, né?
aceitei fazer a festa. Isso me deixou muita marca, essa festa do Rosário, né? Nós, para você ter uma ideia, essa festa do Rosário já vinha sendo feita há muitos anos por pessoas importantes e continua sendo feita. E até poucos anos, Nerim, nós fomos o recorde em ganhar bezerro nas fazendas. Eu ganhei 125 bezerros. Nossa, ninguém tinha ganhado aquele tanto de bezerro, embora muita gente às vezes dava o pior que tinha na fazenda, outros davam o melhor, né? Mas tomando tudo, vendia, e aquilo era um fundo muito bom para a igreja, né? Naquela época o dinheiro era dado para a igreja e não para os dançadores. Sei. O dinheiro era entregue para o padre, né? Para a paróquia, né? Para São Francisco. Então foi muito bom, meus meninos, né? O Cleide conta muita história, que ele era menino, que começou a trabalhar de garçom ali, entusiasmado, né? A minha filha, né, que infelizmente não está aqui conosco mais. Ô Geraldo, aqui, então deixa eu te falar uma coisa para você. Dessa questão da festa do Rosário aqui, o prefeito era o Leovil. Era o Leovil. Aí ele participou com você? Eu já estava memorando você para ser naquela época, era assim, a festa do Rosário não era como hoje, que a prefeitura faz tudo. A prefeitura demarca as áreas onde vai ser alugada, a prefeitura faz o ranchão, que hoje é diferente, né? Faz o ranchão. Hoje tem o centro folclórico lá, que, né, ajuda demais. O que acontecia? Naquela época você tinha que bancar. Você tinha que bancar todo o recurso que tinha que ser gasto ali do bolso. E depois você era ressarcido com um documento, pegava recibo e tal, né? Então o que acontece? Era muito gasto que você tinha que fazer. Pagava gente para trabalhar e tal, né? Não lembro muito bem quem fez o ranchão para nós. Foi aquele Rola Firmino, você sabe quem é? Ele que fez, né, o ranchão para nós. E eu ganhei a madeira do seu Albino do Transvaal. Ele me deu a madeira essas madeiras que fácil de tirar a casca, a madeira roliça. E o Miguel Fonseca me deu as folhas de babaçu. E a prefeitura, o seu Leovil, mandou um caminhão buscar para mim esse material. E, além desse material, o Leovil me doou a carne lá do frigorífico para o almoço dos dançadores, né, dos Congos, né? Essa foi a ajuda que nós teve, né? A ajuda que nós teve. Mas a festa deu muito lucro, né? Sobrou muito dinheiro, foi muito bom. Eu não me esqueço do Primo Araújo, não sei se você lembra do Primo Araújo. O Primo morava ali onde é hoje a propriedade do Lazim, meu irmão. Ele tinha um barraquinho ali na esquina. E ele era um dos, não sei, da diretoria, alguma coisa. Ele disse que até naquela época era a melhor festa que teve, foi a minha, né? Foi um elogio que eu me fiz. Ô Geraldo, antes da gente falar da política, antes da gente encerrar esse bloco, a gente vai falar de uma coisa importante que você participou ativamente e eu estava presente e foi muito bom, tem algumas fotos guardadas aqui há tempo. Vamos falar da pecuária, Geraldo, da festa pecuária, dos leilão, do torneio leiteiro, aquela vaca famosa. Que lembrança você tem daqui? Em 80, parece que foi em 80. Em 80 e eu adquiri um sítio aqui. Né? E aí a gente já optou por mexer com leite, né? Com leite. E logo você viu que o animal tinha que ser genético, né? Que você tinha que ter qualidade em animais, né? E a gente foi engrenando naquele negócio de gado e leite, buscando gado fora, né? Teve uma época que nós fomos lá em Lins, no estado de São Paulo, e trouxemos vaca, compramos vaca em dólar, muito caro, né? Mas foi muito bom, a gente aprendeu, trouxe para cá pelo menos o sangue de um animal bom que foi reproduzindo, né? E a coisa foi melhorando, né? Você chegou a tirar quantos litros de dia, Geraldo? Eu cheguei a 1.000 litros dia. Que bom, hein, rapaz? Cheguei a 1.000 litros dia. Entregava aqui mesmo? Entregava na cooperativa. Aí eu fui diretor da cooperativa por 2 mandatos. Foi, eu sei disso. E nós, Nerim, teve a felicidade de participar de várias pecuárias e expunha o gado de leite, né? E lá existia o tal de torneio leiteiro, né? No banho de leite, né, Geraldo? Eu tinha uma vaca chamada Galeria. Essa Galeria foi adquirida realmente lá em Minas. Ela era uma novilha, comprei ela novilha e ela veio dar a cria aqui. E ela foi campeã a primeira vez, novilha.
ela produziu 35 quilos de leite novilha. E a segunda e terceira e quarta cria, ela produziu 46 quilos de leite. Isso naquela época. E eu fui campeão 4 vezes seguida com essa vaca. Porque hoje, se fosse hoje, essas vacas estariam dando 80 até 100 litros de leite. Porque hoje, cada vez nós dava boa comida para o animal. Hoje, além de dar boa comida, eles estão fazendo remédio nas vacas. Então, elas produzem muito mais do que isso. Mas nós não fazia isso. Eu sei que nós só fazia. E eu fui também, né, naquela época, eu fui diretor na época chamava Assoleite. É a Associação dos Criadores de Girolando do Brasil. A sede em Uberaba. Eu fui diretor. Em Goiás tinha dois. Tinha 2 diretores de Goiás. Tinha eu, em Catalão, do Conselho Fiscal, e tinha o doutor Leonardo Vilela, que foi da FAEG, depois deputado federal, hoje ele é o secretário da Agricultura. Ele era diretor também, nós encontrávamos muito, fez amizade lá em Uberaba, porque todo mês nós tínhamos que ir na reunião lá em Uberaba, né? E com isso a gente teve muito conhecimento com gado de leite, né? Produzia muito leite. Tomou muito banho de leite? Tomou muito banho de leite. Eu fui para a cooperativa, o pessoal me chamava para ir para Minas Gerais para comprar gado de leite, né? A gente já tinha um certo conhecimento. E foi assim a vida, né? A Máquina do Tempo vai parar de novo, já. A história é muito bonita, tem muita coisa para contar. A Máquina do Tempo vai dar uma parada, vai reabastecer, vou encher de leite, o tanque de leite, né? E a gente volta agora mesmo com o último bloco com o Geraldo. Agora ele vai falar sobre política. Vocês sabiam que o Geraldo uma vez foi escolhido para ser o vice-prefeito na chapa do João Enéas? Ele vai contar essa história agora mesmo. Muito bem, depois de reativar a máquina do tempo aqui, nós voltamos aí, continuando com o Geraldo Mesquita. O Geraldo Mesquita já falou da vida dele aqui para Catalão, já falou sobre o futebol, agora nós vamos falar da política, hein, Geraldo? Que boas lembranças e altos também nem tanto. Mas como surgiu, Geraldo, o seu interesse pela política? Quando que você falou assim, agora eu vou acompanhar a política? Né, nesse mundo a gente tem que participar de tudo, né? Claro. Você viu aí a história minha do começo e tal, e chegamos agora até a política, né? Política. O meu interesse pela política foi quando, em 1978, o senhor José Rocha era candidato a prefeito e o Divano Elias vice. E eles foram lá para casa, que eu já era um comerciante mais forte, né? Foram para lá e aquele bairro ali, o bairro Santa Terezinha estava começando, o Nossa Senhora de Fátima, e eles me pediram que eu andasse com eles por ali. Ficaram 2 dias lá, e eu andando com eles. E eu simpatizei muito com a dupla, Zé Rocha e Divano, todos dois muito simpáticos, muito dóceis, né? 2 pessoas que realmente agradam. Então, trabalhei ajudando o Divano, mais o Divano, né? Gostando muito do Divano. Vamos eleger o Divano e o Zé Rocha. E não deu outra, ganhar com facilidade a eleição, né? Mas, infelizmente, o Divano, o Zé Rocha adoece, né? Adoece e o Divano assume a prefeitura. Assumiu a prefeitura e não deixou de ser um ótimo prefeito. Prova é que tem lá a placa da prefeitura que ele construiu aquele prédio da prefeitura. Foi a marca do Divano, né? Foi um senhor prefeito. E aí se despertou a gente ser político. Mas ainda levou uns anos, porque o Alei foi eleito em 82 e foi alongado o mandato dele para 6 anos, até 88. Em 88, eu recebi uma visita do próprio Divano, ex-prefeito, né?
me convidando para ser o candidato a vice dele, que ele ia candidatar em 88, que queria eu como vice dele. Certo. E eu entusiasmei, mas pensei, Divano, deixa eu te dar a resposta amanhã. Porque eu nunca gostei de tomar uma decisão precipitada. Fui consultar a família, né? Você é do PFL, já? PFL. Já era PFL. Aí tinha o Dr. Silvio no meio, tinha esses políticos aí, N. Pascoal, né? E eu, no outro dia, eu fui dar a resposta para o Divano. É só um corte, porque eu não quero que o Geraldo dobre isso aqui, não. Porque esse é meu, que ele me deu quando ele candidatou a vereador e eu votei nele. Eu vou te dar uma caneta para você brincar. Senão você vai estragar o meu santinho. Eu gosto de ir com carinho, Geraldo. Depois vocês vão ver na tela aí do canal 17 direito. Aí, Nery, então, eu no outro dia eu fui dar a resposta para ele. Fui na casa dele e falei, Divano, eu tenho uma notícia para você. Por um lado não é boa, por outro é boa. O que foi? Eu falei, não, eu não posso ser seu candidato a vice. Mas eu vou arrumar uma pessoa melhor do que eu para ser seu vice. E vou ser candidato a vereador no seu partido. Ah, certo. Quem é que é o candidato? Falei, é a Maria da Glória. Ela é minha prima, vamos atrás dela. E nós foi. Ele entusiasmou, não estava lembrando da Maria da Glória, porque era uma pessoa realmente muito capaz, né? E ela era secretária da Educação do Exatamente, Mas já tinha, ela ainda era secretária, porque ainda estava no mandato, né? Uhum. E nós corremos, ela estava morando numa fazenda aqui na Macaúba. Nós fomos lá, chegou lá, conversou com ela aceitou. Muito simpática, Maria da Glória, né? Aceitou a candidatura e eu aceitei a candidatura a vereador e fomos formando chapa, mais vereador daqui, dali. E tocamos a campanha. Mas eu não me lembro o mês, mas estava ainda uns 3 meses antes da eleição, o Divano infarta. Infarta e foi para o hospital, né? Foi para o hospital lá para o São Nicolau. E ficou ruim, é candidato, e como é que faz, como é que não faz, né? Já começou aí a ter problema, né? Dá problema. Será que não vai ter o candidato? Será que tem tempo? Fomos na justiça, né? Fomos na justiça. Eu sempre acompanhei tudo. Como é a doença do Divano, acompanhei a campanha sempre de perto. Fomos na justiça, o promotor falou, não, vocês podem nomear uma pessoa afiliada ao partido que possa substituir o Divano. Ele realmente não vai poder ser candidato. E nós já tínhamos essa pessoa. Era o Guinaldo? Era o doutor Aguinaldo, né? Doutor Aguinaldo. E veio vencer as eleições. Exatamente. E ele assumiu a candidatura e o Divano logo também melhorou. Ficou bom o Divano, né? Graças a Deus, ficou uns tempos bons aí. E o Aguinaldo assumiu a chefia da coisa, né? Candidato a prefeito, Maria da Glória, trocou só de prefeito, né? Mas aceitou, continuou aceitando. E os candidatos a vereador, da qual eu fui eleito, graças a Deus, nosso bairro, né, Neri? Me elegeu, fui eleito lá no Nossa Senhora de Fátima, né? E muito bem votado. Muito bem Você votado, lembra quantos votos você teve, Geraldo? Eu até lembro, sim. Eu lembro. Me parece que foi 392 votos. Era voto naquela época era, né? Porque eu estava ali espremido entre aí o Zé Vaz, né? Zé Borracheiro, Zé Vaz, né? E outros por ali. E um primo, um tio meu era candidato ao Pires Bela, onde eu esperava uma votação doida. Ô, Geraldo, teve uma passagem de um comício lá em Pires Bela e o doutor Silvio foi nesse comício lá e tal. Me conta o que aconteceu nesse comício lá, que você estava muito bem contado, de repente o doutor Silvio falou, deu uma desarmada no seu. Eu quero que você conta, porque faz parte do registro. Eu até, Neri, nessa época, eu pensei que eu perdi a eleição. Devido a esse acontecimento? Exatamente, E eu não participei da reunião, mas vieram me contar no outro dia. Foi bem na véspinha da eleição, o doutor Silvio foi lá e fez esse comício lá. Acho que não foi um comício, foi uma reunião, pediu o pessoal do Pires Bela que reunisse e ele falou, olha gente, vocês vão ter que votar no Heleno Correia, tem que votar no Heleno Correia. Eu sei que o Geraldo Mesquita é daqui, eu sei que ele é parente de vocês, mas ele não mora aqui. A mulher de alguém aí vai dar luz, tem que ir para a cidade, quem é que vai levar ela? É o Heleno Correia. A cobra morre de um lá na fazenda. Quem é que vai levar o cara para Santa Casa? É o Heleno Correia. Vocês precisam de votar no Heleno Correia. Ele é que é o vereador do Pires Belo. Não desfazendo do outro candidato que é daqui também, mas não mora aqui, né?
E vocês vão ter que votar no Heleno, porque o Heleno... E outra coisa, eu já fui candidato a deputado, já fui candidato a prefeito, e eu vinha para a fazenda do Heleno, naquela época, nessa época da eleição, ele morava no distrito de Pires Belo, mas antes ele morava na fazenda. Sim. E o doutor Silvio ia para a fazenda do Heleno, chegava lá, o Heleno arriava 2 cavalos, montava num e dava o outro pro doutor Silvio e saía de casa em casa nas fazendas pedindo voto pro doutor Silvio. Sim. Então ele devia uma gentileza muito grande para o Heleno. E para mim ele não devia nada. E o povo entendeu essa coisa. Para você ter uma ideia, tinha uma aposta dentro de Pires Belo que eu tirava 120 votos em Pires Belo. Sei. Que eu tirava. Sabe quantos votos eu tive lá? 22. Você perdeu mais de 100 votos. 22. O Heleno foi eleito nas 2 sessões do Pires Belo. Despejou. Aqui pingava um ou outro, mas quando chegou nas 2 sessões do Pires Belo, foi tudo bem. Aí foi uma avalanche. Aí ganhou, foi eleito, né? Isso é de experiência política, lembra? Exatamente. Então é isso aí, a política. Então a história da gente fica gravada, né, na política, no trabalho, em tudo. É claro. Não deixa de ser um trabalho a política também, né, Nerinho? Já depois parece que teve uma queimadinha aí, você do PFL, aí você passou para o PTB, nisso aí o Nave já estava aqui em Catalão, já acompanhava já esse negócio tudo, mas tem uma história aí que você era o visto Joenéas. Aí aconteceu foi o seguinte, a minha filha era diretora do CAIC e o Oripão era o prefeito. E logo aconteceu aquilo que ninguém queria, né? Que foi o falecimento do Eurípides. E a Maria Ângela assumiu a prefeitura. E um dia, eu era da executiva do PFL. Um dia ela me chamou no gabinete dela e falou assim que não podia continuar com a Silvânia lá no CAIC. Que ela tinha que os vereadores estavam pedindo que tinha uma outra pessoa para colocar lá. Aí eu falei, prefeita, a senhora acha que é assim, que não precisa dela lá, então sem dúvida a senhora não vai precisar de mim também no partido, né? Ah, certo. Eu sou da executiva do partido. Eu era uma das terceiras, liderança quarta pessoa né? dentro do partido, né? Ela até não soube me responder nada. E saí do gabinete dela, né? E a Silvânia tinha pretensão de candidatar a vereadora, mas só que não estava na época dela sair. Sei como é que é. Ainda estava meio cedo, né? E eu cheguei e falei, Silvânia, você vai pedir afastamento hoje? Porque você vai ser mandado embora. Você não vai ser mandado, porque ela é concursada. Você não vai ser mandado embora, mas vão te tirar do CAIC. Vão te tirar. Mas então você afasta, em vez de te tirar, que vai ficar mais feio, alguém não vai entender o porquê que te tiraram. Claro. Então você pede o afastamento. Você quer candidatar a vereadora, está na hora. E ela pediu o afastamento, né? Você tem mágoa disso, Geraldo? Você fala assim. Olha, a gente não pode ter mágoa de nada, a gente não esquece, né, Nélio? Ah, tá. A gente não esquece, não é mágoa não, né? Mas doeu, né, Geraldo? Isso dói. E depois você sabe que a minha filha... Eu não gosto muito de falar da minha filha, porque eu não dou conta. Não preciso de falar dele, todo mundo conheceu a Silvânia. Mas aí, eu já passei no escritório e mandei bater a carta de desfiliação do PFL. E entreguei, naquela época, o pastor Dioniso era também da executiva. E ele trabalhava, não sei no que, lá no Moxerifado da prefeitura. Ele é do trânsito. Do trânsito, exatamente. E eu peguei e entreguei a carta de desfiliação para ele assinar. Ele olhou a carta e falou, eu não assino. Eu vou levar isso, vou provocar uma reunião com a executiva e tal e tal. E o Aguinaldo estava trabalhando com o Marconi Perillo em Goiânia, vinha aqui os fins de semana. Sei. Eu não sei o que ele tinha um cargo lá com o Marconi, né? E eu fiquei pensando, mas o pastor não assinar, eu peguei e fui atrás do Mané Januário. O Mané Januário também não quis. Aí provocaram uma reuniãozinha lá. Aí o Aguinaldo veio no fim de semana, fizeram a reunião e tinha que assinar. Era irreversível. Eu te perguntar, você não ia voltar? Eu tinha mandado colocar na carta que a minha posição era irreversível. Né? Uhum. E ficou naquele lenga-lenga, umas 2 semanas. E um dia de sábado, eu estava morando na chácara.
Estava morando na chácara. A Silvana tinha casado e ela estava na minha casa e eu estava morando ali na chácara. E eu, num dia de sábado, eu pensei, doutor Aguinaldo hoje deve estar na chácara dele. Um dia de sábado, cedinho, rapaz, eu levantei cedo e fui lá para a chácara do doutor Aguinaldo. Chegamos juntos lá. Não. Lá foi, ele já sabia o que eu queria com ele, mas ele arranjou tanta desculpa, foi tão simpático comigo e mandou fazer um almoço e, nossa senhora, né? E eu almocei com ele e logo eu risquei o trapo para ele. Eu falei, o senhor está sabendo, doutor? Ele falou, estou sabendo. Pois é, minha posição é irreversível e eu estou decidido mesmo a sair do partido. Não tem como ficar no partido. Tá bom. Aí, quem assinou a carta para mim foi o doutor Fernando Aires. Ele também era da executiva do partido. A desfiliação. Saí do partido e correndo, filiei no partido do finado Eurípides, no PTB. PTB. Por quê? Porque eu tinha uma certa pretensões ainda política. E eu tinha que ter um partido. Logo as eleições vinham e se falava muito na candidatura do João Enéas, do PT. E o Armindo, que era o presidente do PTB na época, o doutor Armindo, Sim. e ele queria que eu candidatasse a prefeito no PTB. E nós conversamos muito, mas muito mesmo. A minha filha entusiasmada, né, com aquilo e tal, e eu pensava, porque a gente tem que pensar maior um pouco, né, Nerinho? Claro, concordo. E eu pensava assim, olha, o partido em Catalão, a política em Catalão tem dois partidos fortes, né? Que sempre teve. O Partido dos Trabalhadores, o PT, nunca tinha deslanchado, né? O João Enéas já tinha candidatado, nunca foi assim feliz com as votações, né? E eu pensei, não adianta a gente lançar uma candidatura no PTB, o João Enéas no PT, o PMDB lança um e o PFL lança outro. Quem vai ganhar é o PMDB ou o PFL, né? Os dois cachorros grandes. Exatamente, briga de cachorro grande, né? Aí eu pensei, quem sabe um casamento com o João Enéas, né? Você que pensou Não, nisso? e eu pensei nisso e levei o negócio na reunião do PTB. E lá o trem começou a dar certo, né? E já chamaram o João Enéas numa reunião. E o João Enéas aceitou da melhor maneira possível. Né? Aceitou e já começamos os trabalhos, né? Sou um candidato a vice, né? Eu era diretor da cooperativa, fui diretor 2 vezes, eu já falei nisso, mas eu não sei se foi a mesma vez, eu acho que foi outra época que eu fui diretor. E tinha morrido o seu Mário, era um associado nosso da cooperativa, muito importante, lá da Custódia. Ele tinha morrido, parece que foi num sábado, e estava na última hora de você decidir quem seria os candidatos, quem não seria. O pessoal do PFL foi lá no escritório do Armindo e chegou a ameaçar com palavras, né, que nós tínhamos que estar brincando com política, que nós tínhamos que largar daquilo, que quem seria nós para ganhar a eleição e tal, né, o pessoal do PFL, né. E eu tinha que fazer uma visita, esse falecido lá, né, que era o seu Mário, eu esqueci o sobrenome do homem. E eu vim embora, rapaz, ali mais ou menos 6 horas da tarde, por aí, e o telefone meu tocou, era o Armindo me ligando. Ó, você está vindo embora? Eu falei, já estou indo. Não, tem que vir logo, porque o Jardel era deputado e estava casando com nós, para ajudar nós na campanha. Sim. E o Jardel está empinando a carroça aqui, que coloca o Silvano como deputado, como vice. Eu não disse para ele, falei, olha, eu estou indo, mas se você quiser Silvano colocar... Batista, né? Silvano Batista, Né? Se você quiser fazer o negócio aí, você é o presidente do partido, faz o que você achar que deve. Ele falou, não, sem o seu consentimento eu não faço. Mas eu estou indo. Cheguei, estava todo mundo lá no escritório do Armindo, né? Aí estava o bafafá lá, né? E o João Enéas não estava. Chamaram o João Enéas. Aí o João Enéas é a pessoa muito dura, né? A pessoa decidida, né? A pessoa firme. E chamaram o João Enéas, e o João Enéas pegou e falou, não, a nossa campanha está mais ou menos feita já com o Geraldo como vice. Nós não podemos aceitar, não. E o Jardel, ele é o nosso companheiro, e eu tenho certeza que o Jardel não vai largar nós por causa disso. E não largou mesmo.
E aí acabou a história, né? E eu aceitei, ele aceitou, eu fui o candidato a vice. E nós continuou a campanha, que já estava no fim. O Návio é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre isso, né? Porque ele foi o nosso... Participou, né? Participou da nossa campanha, né? E aí já estava no fim, mas quando nós faltava dinheiro, né? Faltava dinheiro para nós tocar a campanha, porque eu não me esqueço, tinha umas cantoras novas, umas tal de baianinha, as meninas, ela era da Bahia, essas meninas. A Maria Ângela contratou elas para vir na rodoviária de São João. No comício? Num comício, de 110 mil reais. A prefeitura pagou por essas meninas. Elas eram novidade na época, né? Sim. E a gente, como é que ia fazer campanha, né? Era muito difícil. O Adib contratou José de Camargo e Luciano, não sei por quanto, caro também, Jean Giovanni. Braba a coisa, Não, Geraldo. a coisa estava braba. Então, o dinheiro que eles gastavam num show, nós gastamos na nossa campanha. Nós gastamos 120 mil reais na nossa campanha. E nós ganhamos quase a metade desse dinheiro. Foi, né? Ganhamos. Doaçou, né? Aí tocou um pouco para me pagar, o René pagou o resto, né? E nós fez a campanha. E nós sabia que nós ia dar trabalho, mas nós não sabia que ia ganhar a eleição. Nós sabia que era difícil ganhar a eleição. Sim. Era difícil. Mas nós tivemos uma surpresa muito grande, porque nós ficamos o segundo mais votado, nós ganhamos da Maria Ângela, né? E perdemos a eleição para o Adib. Mas foi muito bom, eu acho que foi uma experiência muito boa, né? O Adib foi um bom prefeito, né? E valeu a campanha. valeu a experiência, né? O Geraldo Mesquita hoje faz o que, o Geraldo Mesquita hoje? Eu hoje sou aposentado e só voltando um pouco atrás, quando o Velomar foi candidato a prefeito, ele passou numa obra minha, lá na Dr. Lamartine. E me deu os parabéns, que eu estava fazendo uma obra grande, já estava adiantada a obra, né? Uhum. Eu falei para ele, ó, Velomar, cada um prefeito que entra na cidade, eu ajudo ele, indiretamente. E eu construo alguma coisa, todo mandato de prefeito eu construo alguma coisa. Eu estou embelezando a doutora Lamartine, eu estou dando emprego indireto, né? Eu falei para ele. Então hoje, Nerim, até isso, lembrando dessa passagem do Velomar, que é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa muito simpática, todo prefeito que passa, eu deixo uma marca minha na seção de obra, as construções. Geraldo, eu vou fugir um pouquinho aqui. O Jardel não tinha feito um convite para você assumir uma secretaria? Não é bem um convite, teve um bafafá que ele ia me chamar. Ah, certo. Ele não chegou a me chamar para ser secretário, não. E eu jamais ia aceitar. Às vezes não era por falta de competência, era a idade, né? Você ia assumir uma coisa dessa, franqueei que o meu filho estava à disposição, que se quisesse levar ele para a Secretaria da Agricultura e que levasse, e ele está lá até hoje, né? Muito obrigado. A sua história não para por aqui não, porque você tem muito mais história. Obrigado, Nerim, eu que tenho que te agradecer muito a sua direção, né, o Návio Leão que está aí, né, pessoa super simpática. E eu confesso para você que fiquei surpreso, né, que você me chamou. E eu fiquei surpreso até um dia, lá na Aparecida do Norte, eu mais esse moço viajou junto, né, o Návio, e lá ele me contou que eu estava na sua lista. E eu já sabia que eu estava na sua lista, né? Ele me contou. Então, daquele dia foi uma surpresa muito grande para mim. Fiquei muito grato com isso, né? E desejo que esse programa seu continue. É muito bom esse programa seu, porque a nossa família, as nossas futuras gerações, né, Nélio, vai entender, está entendendo, né? Por exemplo, o Móveis Mesquita, que foi vendido há quase 30 anos, né? Os jovens não lembram disso, né? Que nós falamos sobre isso, né? O time do Móveis Mesquita, só os filhos dos jogadores que pode estar, né? Saber, meu pai jogou nesse time e tal, né? Então é muito bom, a lembrança do passado, arranjaram um nome bonito para o programa, né? Ô, Geraldo, antes de fazer outra pergunta para você, eu queria te contar um negócio, mas não foi possível não provar. Até eu fiquei chateado quando eu tentei achar lá em casa
que você deu uma camisa de presente no aniversário do Rogério do Corinthians para ele. Você está lembrado disso? Eu estou lembrado. Mas não adiantou, ele virou, foi vascaíno mesmo. Pois é, eu acho que a vontade dele talvez seria ser corintiano, né? Mas ele foi a vítima do próprio pai, né? Ô, Geraldo, nós estamos embarcando aqui no vagão, na máquina do tempo. Você tem alguma coisa assim que se você tivesse jeito agora de você voltar atrás, você sabe aonde você voltaria para viver de novo? Ou não voltaria, Geraldo? Olha, Nério, essa pergunta é muito difícil. Se fosse para me passar tudo que eu passei, que o começo da minha vida não foi fácil, e eu tinha o prazer de passar. Mas o que eu tinha mais vontade de ter no momento era minha filha de volta. Depois da gente refeito aqui, tomando uma aguinha, é normal essa saudade que o Geraldo sente da Silvana, e eu também, por ter visto a Silvana nascer, né, de dentro da minha casa, minha amiga, a gente está aqui. Esse é o programa nosso, né? Tem essas emoções, tem essa saudade, é por isso que ele existe, é para mostrar realmente isso. Geraldo, muito obrigado, de coração, você transmitiu um abraço para a dona Bem-vinda. E foi muito bom essa passagem sua aqui no vagão da Máquina do Tempo, que a gente recordou coisas bonitas, coisas lindas, e está gravado, está feito um documentário aqui com você, rapaz. Muito obrigado, meu garoto de 72. Eu que tenho que te agradecer muito, Nério. Foi muito importante essa participação. E pedir desculpa, né, Nério, pela a minha fala, que está muito ruim, e essa emocionada que a gente deu agora no fim, né? Mas acho que o povo entende. Ainda bem que o povo sabe, né? Que bom, né, o que cara? aconteceu, né? Mas eu que tenho que te agradecer, muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito bem. A Máquina do Tempo vai dar essa parada aqui, porque a gente vai voltar depois com mais histórias de Catalão, mais emoções. Essa passagem de Geraldo Mesquita aqui é um desejo meu, está realizado. Eu sei que vocês, telespectadores do Canal 17, curtiu muito essa história do Geraldo. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.